México. Vamos nos assentar. Queridos irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos abrir a palavra do Senhor antes da nossa votação dessa manhã. Nós já estamos com a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja instalada desde os primeiros momentos deste culto, mas nós vamos primeiramente nos edificar na palavra do Senhor, abrindo no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 16. João, capítulo 10, versos 1 a 16, nós faremos alternadamente essa leitura, meus irmãos. E antes da leitura, as crianças de 0 a 10 anos agora estão sendo chamadas para o vinde, meninos e meninas. As crianças vão receber a instrução bíblica ao alcance da sua compreensão. Obrigado aí pela ajuda aí da missão digital. João 10, 1 a 16. Alternadamente. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Este é ladrão e salteador. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém, meus irmãos. Queridos, hoje é dia de assembleia. Na língua original grega, a palavra assembleia é a palavra eclesia. E eclesia foi aportuguesada, né, vamos dizer assim, para o nosso idioma. De eclesia virou igreja. Portanto, igreja significa assembleia. Então, hoje é dia de assembleia da assembleia, ou de igreja da igreja. Na verdade, esse termo não é um termo exclusivamente religioso,
mas na época do Novo Testamento, quando eles chamavam os cidadãos para fora de casa, para se reunirem num lugar público e tratarem das questões da comunidade, isso se chamava então uma eclesia, uma assembleia. A palavra grega, ela tem essa ideia de chamado para fora. Chamou para fora de casa para se reunir num lugar público. E Jesus empregou essa palavra para se referir ao seu povo. Jesus foi quem nos chamou de igreja. E trazendo isso, para o campo do nosso relacionamento com Deus, a igreja somos nós, aqueles que fomos chamados do mundo para servir ao Senhor neste mundo, para adorá-lo juntos, para servirmos juntos, para desfrutarmos da comunhão e testemunharmos do amor do Senhor. Então, muito mais do que uma questão de semântica ou mesmo administrativa, a igreja tem essa finalidade espiritual que foi atribuída pelo próprio Senhor Jesus. E há uma figura de linguagem, há uma metáfora ou uma parábola, melhor dizendo, que descreve muito bem esse nosso relacionamento com Jesus, que nós acabamos de ler aqui, a parábola que Jesus conta para descrever esta aliança que nós temos com Ele. Nós somos equiparados ou comparados a ovelhas, e Ele comparado a um pastor. E esta é uma das imagens mais queridas do povo de Deus em toda a história. Dizem que nos primeiros 4 séculos do cristianismo, quando os nossos irmãos tinham que se reunir nas catacumbas, as imagens que os nossos irmãos gravaram nas paredes lá das catacumbas, as mais comuns, era o bom pastor, o vinho e o peixe, que eram símbolos então, que identificavam os cristãos. O vinho, obviamente, uma referência à ceia do Senhor. E esse símbolo, então, ou esse simbolismo que marca o ajuntamento de um povo em torno de Jesus, é um símbolo muito querido de todos nós. No verso de número 6, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. E nós vamos muito rapidamente, sem explorar todas as nuances da parábola, ou todos os ensinamentos da parábola, nós vamos tentar compreender o sentido daquilo que Jesus falou, trazendo algumas aplicações para nós nessa manhã de domingo, nesse dia de assembleia. Uma parábola, para ser parábola, ela vai começar com uma ambientação de algo que seja familiar para os ouvintes. Numa comunidade rural como aquela, era muito comum que houvesse ali nas fazendas, nas propriedades dos antigos, um curral, ou aqui chamado de aprisco também, onde os animais eram ajuntados e depois saíam dali para pastar. E nesse curral, obviamente, nós percebemos aqui pela parábola que Jesus contou, que havia ali ovelhas, não eram outros tipos de animais, mas ovelhas, porque a ovelha tem muitas semelhanças, muito ponto de contato com aquilo que a igreja deve ser, com aquilo que essa assembleia, esse ajuntamento de pessoas deve ser na caminhada com Jesus. O pastor está presente, ele é o proprietário do rebanho, ele cuida do rebanho, ele protege o rebanho, ele até dá a vida pelo rebanho. Ele tem uma grande intimidade. Os pastores, para ser pastor, naquela época, tinha que ter muita intimidade com a ovelha, e a ovelha, intimidade com ele. Havia também perigos, ladrões são mencionados aqui, salteadores são mencionados, e até lobos aqui também é feita uma referência. E quando esses lobos aparecem, os salteadores, os ladrões, que estavam ali para prejudicar, para roubar ovelhas, eles não ficam ali para proteger o rebanho. Eles fogem e deixam o rebanho entregue à própria sorte. Mas os lobos, por sua vez, e aqui é importante para o que nós queremos falar hoje, os lobos, eles têm uma característica: eles estraçalham a sua presa, e as demais, que eles não conseguem pegar todas, elas fogem, eles afugentam as ovelhas dispersam quando o lobo chega e começa então a comer, a devorar algumas daquelas ovelhas. E por tudo isso, pela
pela necessidade de serem conduzidas, de serem protegidas, a gente vê nessa parábola o valor que o pastor tem, o valor de um pastor perto do seu rebanho. E as ovelhas são treinadas para ouvir a voz do pastor. Ele vai enfrentar os ladrões, os lobos, vai até morrer pelas suas ovelhas, mas elas conhecem a voz do pastor. A parábola tem uma ambientação que é familiar, a parábola tem alguns elementos típicos, que também são familiares para os seus ouvintes, e a parábola precisa ter, então, uma interpretação. E Jesus, então, dá a interpretação da parábola. Algumas coisas ele explicita, outras ele deixa implícita. Por exemplo, ele deixa muito claro que ele é a porta neste rebanho, neste curral, ninguém entra se não for por ele, e ele é também o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Também fica claro aqui que ele dá a sua vida pelas ovelhas, não para a morte de Jesus não foi para nos livrar primeiramente da ira de Satanás, foi primeiramente para nos livrar da ira do próprio Deus. Mas quando Jesus dá a sua vida e propicia a ira de Deus, quando ele aplaca a ira de Deus, sofrendo nele mesmo o sacrifício, a morte que era nossa, nós, como efeito secundário, mas abençoador disso, nós somos livres, libertos do poder de Satanás, de toda a crueldade, a maldade que Satanás tem feito nesse mundo. Nós passamos a estar debaixo da aliança do Senhor e da proteção do Senhor. Aqui Jesus também fica óbvio que ele está se referindo às ovelhas, se ele é o bom pastor, as ovelhas do aprisco dele são os seus discípulos, aqueles que foram concedidos ao Filho pelo Pai, são seus discípulos que creem em Jesus de Nazaré como o Cristo de Deus e que recebem a vida eterna. Tudo isso está no texto bíblico, irmãos. Nesse que nós lemos e um pouco mais à frente também há mais detalhes. Mas há também, Jesus faz referência àquelas ovelhas que não são do seu aprisco, que não ouvem a sua voz, que não o obedecem, que não o seguem. E essa é uma referência importante. A pastagem para onde as suas ovelhas vão quando saem do aprisco é a pastagem da salvação ou da vida abundante. E há na parábola também, meus irmãos, na busca por compreender o sentido da parábola, há uma lição central, ou há pelo menos algumas lições principais que nós podemos extrair. Aqui eu quero compartilhar com os irmãos hoje, eu não diria que é a principal lição dessa parábola, mas é uma que é necessária nesse momento que nós estamos vivendo como igreja, no nosso país e também no mundo. Aqui nós temos a referência a 3 rebanhos. Os rebanhos, como eu mencionei, dos discípulos de Jesus, aqueles que foram redimidos, que são amados por Jesus, que foram resgatados por Jesus. Nós temos aqueles que não fazem parte do rebanho de Jesus, que na verdade são inimigos do Filho pastor, que não ouvem a sua voz. E há uma referência também a outros que ainda serão acrescidos ao rebanho, são os eleitos, que ainda não foram alcançados. A qual desses 3 rebanhos, com qual deles você se identifica? Dos redimidos, dos que não ouvem a voz, ou daqueles que estão ansiosos para fazer parte desse rebanho? E a lição principal que eu quero chamar a atenção da igreja nesta manhã, que identifica você como fazendo parte do primeiro rebanho, daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus, é que as ovelhas do Filho pastor, o Cristo, são dóceis, ouvem e obedecem a voz do pastor juntas ao rebanho, e sendo assim elas estão protegidas de todo o mal, porque fazem parte do rebanho do Senhor Jesus. Eu vou repetir, a lição central que eu quero trazer nessa manhã para a igreja, é que as ovelhas do Filho pastor, o Cristo, são dóceis, elas ouvem e seguem a voz do pastor juntas, e assim estando juntas ao pastor e juntas umas das outras, elas ficam protegidas de todo o mal. Quero desenvolver um pouquinho essa lição central, que fala então do rebanho que segue coeso o Deus pastor, o Filho pastor.
Nós temos algumas referências que eu quero chamar a atenção no texto bíblico sobre essa unidade do rebanho, em contraposição ou em contraste com a dispersão do rebanho. As ovelhas, no verso 1, nós as encontramos reunidas no aprisco. Ovelha anda junta, ovelha está junto com o rebanho. Elas saem juntas do aprisco também, elas não estão lá fora sozinhas. As ovelhas caminham juntas pela zona rural, ouvindo a mesma voz, a voz do pastor. Verso 27, inclusive, que nós não lemos, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Um estudioso da Bíblia que fez um levantamento sobre como funcionava a vida pastoril naquele período da Palestina, no período do Novo Testamento, e até nos dias de hoje, dizem que os pastores saem de manhã cedinho das aldeias e vão à procura de pastos verdes, vão à procura de águas tranquilas, porque as ovelhas têm medo de águas barulhentas. Se tiver um rio ali muito escandaloso, elas estão com sede, mas não vão beber. Elas precisam de águas tranquilas para beber. Por isso que o Salmo 23 faz essa referência. Então os pastores saem procurando pela manhã, quando chega a hora, meio-dia, aquele sol quente, eles procuram estacionar os seus rebanhos junto a fontes, junto a poços, em áreas mais arborizadas. E aí, quando eles chegam com seus rebanhos, os rebanhos se misturam todos. Imagine 10 rebanhos com centenas de ovelhas, todas elas misturadas ali. Na hora de sair, o pastor levanta a voz, e com o som característico da voz dele, ele chama as suas ovelhas, que saem do meio de todos os outros rebanhos, e seguem fielmente o seu pastor. A coisa deve ser uma visão assim impactante, muito linda da gente ver, pois é assim que os pastores caminham com as suas ovelhas, e as ovelhas caminham com os seus pastores. Portanto, meus irmãos, não faz sentido uma ovelha desgarrada. Não faz sentido uma ovelha, um discípulo de Jesus Cristo, desgarrado, caminhando sozinho. Ele está à mercê, inclusive, de lobos e salteadores. Significa que isso vai ser danoso, que vai ser ruim para a ovelha que caminha sozinha essa sua condição. O livro que o pastor Walter está estudando na classe de escola dominical, Igreja Essencial, que começa hoje, né, pastor? Mais um trimestre, fica a dica, tá? Igreja Essencial, redescobrindo a importância do corpo de Cristo. Os dois autores, Hansen e Lehman, dizem o seguinte: um cristão sem igreja é um cristão com problemas. E eu diria, um cristão que tem igreja, mas que não congrega com a sua igreja, é um cristão com problemas. E se os problemas não chegaram ainda, vão chegar, porque não é propósito de Deus que nós caminhemos sozinhos ou isolados na vida cristã. Nós temos um canal no YouTube que está transmitindo agora essa mensagem que nós estamos trazendo aqui aos irmãos. Nosso canal, antes da pandemia, nós tínhamos 2.000 e poucos inscritos. Depois, logo nos primeiros meses da pandemia, nós já meio que triplicamos, ou mais do que triplicamos a quantidade de assinaturas ou de inscrições no nosso canal. Mas quando o Conselho tomou essa iniciativa naqueles meses críticos da pandemia, nunca foi a intenção de que essa ferramenta se tornasse um canal permanente, um instrumento permanente para os crentes adorarem a Deus, para os crentes terem comunhão uns com os outros. Foi uma situação emergencial que precisava de medidas emergenciais, e foi assim então que nós investimos tanto naquele período, nas lives diárias, né, como os irmãos bem se lembram. Alguns nos criticaram porque nós estávamos tendo essas transmissões pela internet, como se nós pretendêssemos fazer da igreja agora uma igreja online. Nunca foi a intenção do Conselho. Era realmente para um período crítico, porque as limitações das transmissões, como estão acontecendo agora, são óbvias, meus irmãos. Elas não são um substituto permanente, nem saudável, para o culto público presencial que nós estamos prestando aqui nesse momento. Os dois autores que eu mencionei fazem um alerta: a vida cristã é bem mais
do que apenas uma transferência de informações via online. Nós estamos transmitindo informações. Nós nem chamamos o que está acontecendo agora nas residências ou nos lugares onde os nossos queridos se encontram de culto público. Os irmãos não estão aqui cultuando conosco, eles estão num culto doméstico, fazendo um culto lá, pessoal, sozinho ou com a sua família, mas não estão cultuando conosco, porque não é assim, isso não existe culto público online. O culto público tem que ser assim, juntos aqui, servindo e adorando ao Senhor. Tanto é, meus irmãos, que algumas igrejas presbiterianas interromperam as suas transmissões depois que a pandemia arrefeceu e hoje os níveis estão muito pequenos, né, de contaminação e mesmo de óbitos, embora cada óbito conte muito, mas algumas igrejas, para forçar os membros a saírem de lá e vir para cá, cortaram as suas transmissões. Eu pessoalmente acho infrutífera essa iniciativa, porque hoje há canais, pastores, cultos, pregadores, para todos os gostos. Cortou da igreja, ele assiste outra, se ele não tiver sensibilizado para a necessidade de se fazer presente num culto presencial. E eu entendo, meus irmãos, que tem algo melhor do que cortar a transmissão para que as pessoas participem do culto presencial. Sabe o que eu acho que? Tenho plena convicção de que é muito melhor ouvir a voz do pastor, só isso. Ouve a voz do pastor, não esse, não aquele, o supremo pastor, por meio da sua palavra, que nos chama para congregar com o seu povo. Foi Jesus quem usou várias vezes essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o Espírito fala por meio da sua palavra, meus irmãos, e é esta palavra que nós devemos ouvir. Por exemplo, no Salmo 147, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. As ovelhas são tratadas e curadas, congregadas, é o que o Salmo diz. Depois, quando os profetas falam da vinda de Jesus, e da restauração do povo de Deus, Ezequiel 36, 24, tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Promessa feita a Israel, mas nós somos hoje o Israel de Deus, o povo de Deus, e há uma analogia direta entre nós e a igreja do Antigo Testamento. O profeta Jeremias, no capítulo 31, 10, é ainda mais explícito: ouvi a palavra do Senhor, quem tem ouvidos ouça, ó nações, e anunciai das terras longínquas do mar e dizei: aquele que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Talvez pudéssemos dizer: aquele que espalhou a igreja na pandemia, a congregará e a guardará como o pastor faz com o seu rebanho. Nós precisamos ouvir a voz do pastor e entender o valor da vida em comunidade, a vida em comunhão. O autor de Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. E João, capítulo 10, 16, que lemos agora, nos diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Todos esses textos, meus irmãos, mostram a importância da vida comunitária e mostram que Deus se manifesta e nos abençoa e cura e manifesta a sua presença na reunião do povo de Deus. Resumindo, meus irmãos, você não precisa fazer parte e nem frequentar fisicamente a igreja para ser salvo, mas você e eu, nós precisamos fazer parte e frequentar uma igreja para sermos obedientes à palavra do Senhor, para o nosso próprio benefício. Por isso, meus queridos, nesse fim de pandemia, né, que ainda não foi decretado, mas que a gente já sente que isso vem acontecendo, se a pandemia esfriou o nosso relacionamento e o nosso compromisso uns com os outros, com a igreja do Senhor, que nós possamos reconsiderar isso e sermos ovelhas dóceis, porque essa é uma marca da ovelha. A ovelha
do aprisco do Senhor, a ovelha do rebanho de Cristo, ela ouve a voz do pastor e segue junto com o rebanho do Senhor, ficando assim protegida de todo o mal. Que nós sejamos dessas ovelhas dóceis, que ouvem a voz do pastor neste assunto e em todos os demais da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai querido, nós oramos para que o Senhor nos dê este abençoado ouvido, que ouve com alegria a voz do pastor, a instrução da Tua palavra. Que este ouvido aberto seja resultado de um coração quebrantado, humilde, que não caminha pelas suas próprias vontades, mas que se submete ao Senhor Jesus e à palavra do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor reavive e restaure a comunhão da igreja do Senhor, não só da IPN, mas de toda a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo, que sofreu, ó Deus, com esta pandemia. Que nós possamos, ó Deus, dar o devido valor, mais do que nunca agora, quando fomos privados dessa comunhão por algum tempo, muito mais agora, Senhor, nós possamos entender a necessidade que temos de caminhar ao lado do Teu povo, seguindo a voz do nosso pastor. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós passaremos agora a nossa votação para a Assembleia Geral Extraordinária, que tem como pauta a doação de imóveis, e creio que faremos isso com brevidade antes da nossa escola bíblica dominical. Se alguém ainda não assinou o livro, eu peço que se levante, fique à vontade, vá lá atrás e assine o livro de presença, a lista de presença, pegue a senha para você poder participar também desta votação, se você é membro maior de 18 anos de idade, ok? Aqueles que não fizeram ainda, fiquem à vontade para ir lá atrás e fazer isso. E nós, Sérgio, diácono, depois traga para nós aqui o total de presentes, para a gente constar aqui em ata, tá? Nós precisávamos, na semana passada, ter um mínimo de 376 votantes, que seria o equivalente a 1/3 dos membros maiores de 18 anos residentes na sede. Hoje, com qualquer número, nós já estamos com a Assembleia instalada, em segunda convocação, é assim que funciona. E o que nós faremos, irmãos? Nós temos aqui 4 lotes, vou pedir para apagar a luz e projetarem as informações dos lotes. Essas informações estão numa publicação no nosso aplicativo e no boletim da igreja já há várias semanas. Mas nós temos repisado a informação para que haja completa transparência com o patrimônio da igreja e todos os membros votem com segurança, sabendo exatamente o que estão fazendo. São 5 lotes, meus irmãos, para 3 igrejas e um presbitério, que nós ajudamos a plantar essas igrejas. Alguns deles, por exemplo, esse lote que é da igreja do Itapuã, já tem 13 anos que nós adquirimos essa propriedade e construímos esse templo lá, e agora os irmãos então vão poder regularizar a situação. Quem é pastor lá é o reverendo Solani Tiago, um lote de 200 metros quadrados, não tem escritura, tem um instrumento particular de compra e venda. Todos esses lotes que nós vamos mencionar aqui não tem escritura, e a igreja donatária, para quem nós estamos doando, vai tomar as providências, vai arcar com todos os custos, não haverá custos para a IPN, seja em relação à escrituração ou qualquer outro compromisso em relação a esses lotes. Até pelo tempo em que eles já estão usando, é responsabilidade destas igrejas e presbitério tomarem essas providências e arcarem com os custos. O outro lote é da Vila Tele Brasília, mesma história, uma história um pouco mais antiga, 16 anos já passados, desde que nós adquirimos esse lote, construímos o templo, lote de 271 metros quadrados, e pastoreada hoje pelo reverendo Helder Teixeira Melo. Esses 2 pastores foram membros de nossa igreja.
O terceiro é uma doação para o Presbitério de Brasília, que é referente à nossa antiga congregação em Corumbá de Goiás. São 2 lotes, num deles está o templo, no outro está a quadra, e esses lotes têm 448 metros quadrados um, 400 metros quadrados o outro, que já tem 19 anos que esses lotes foram adquiridos, e o responsável lá hoje é o evangelista Edésio Pimentel. E por último, a Igreja Presbiteriana do Riacho Fundo tem um lote maior lá no núcleo rural Boa Esperança, área de 1.860 metros quadrados, já faz 25 anos, meus irmãos. Então nós estamos regularizando apenas a esta situação, e hoje ali funciona uma congregação desta igreja que eu acabo de mencionar, a chamada Congregação Presbiteriana Boa Esperança. O reverendo Jolson Barbosa Lima, que já foi pastor desta igreja, ele é o responsável. A igreja que ele pastoreia foi plantada aqui por esta igreja, e esta congregação já é fruto também daquele trabalho. O procedimento da votação, meus irmãos, nós teremos um QR Code que vai ser projetado aqui, você pode fotografar com o seu celular, ou se você tem o QR Code em mãos aí, você pode também, não vote ainda, tá bom, irmãos? Acessar o site da nossa votação, ok? Essas 4 igrejas aparecerão ali, você vai dizer, sou contra, sou a favor, ou voto em branco. Antes da votação, eu abro a palavra, porque nós estamos numa assembleia, para esclarecer qualquer dúvida que possa haver em relação a esta doação. Alguém tem alguma dúvida? Por favor, peço que se levante. Eu preciso da ajuda dos diáconos com o microfone aqui dentro e com os tablets, tá? Se posicionando com os tablets aí entre os corredores. Nós teremos tablets, caso alguém tenha dificuldade de votar do seu próprio celular, então poderá utilizar o tablet. Quem estiver com tablet, por favor, se identifique aí para eu localizá-los. Quem está com tablet? O tablet que eu falo, os da igreja, os que a igreja comprou, alugou. Temos um ali com Eber, só estou vendo um tablet, acelera aí para mim, por favor. Estão vindo? Ok. Parece que os irmãos não estão com dúvidas. Correto, irmãos? Se não houver dúvidas, nós passaremos à votação. O site já está aberto para votação? Já? Ok. Então, irmãos, eu creio que depois de toda a instrução, orientação, segunda convocação, os irmãos estão prontos para votar, podem fazer isso agora. Quem tiver dificuldade de acessar o site ou usar o seu próprio celular, por favor, levante a mão para que os nossos irmãos com tablet possam ajudá-lo. Os tablets estão entrando lá atrás. Quem precisa de tablet pode solicitar. Estamos aqui para ajudar, tá, gente? Tem alguém mais precisando de tablet? Aqui, ok, aqui na frente, Josué, ó. Mais alguém, gente? Nós temos vários tablets nesse momento aqui dentro. Para a galeria também, se precisar, nós enviamos aí em cima. Todos os membros da igreja devem voltar e para isso precisam da senha. Você insere a senha e faz a votação. Ok? Apareceu o comprovante, Tiago? Tiago, apareceu o comprovante que ela concluiu? A senha? Ok. Vocês vão precisar de senha para acessar o site, ou para fazer a votação, para acessar o site, basta o QR Code, ou também o link, ipn.org.br/votacão. São 4 votações seguidas, tá? Concluiu uma, a tela chama a próxima até a 4ª. Pois não, Taia. Não, é importante, não vai precisar mostrar para a mesária, mas a votação, obrigado, a votação termina só quando aparece um comprovante
dizendo que você terminou a votação, inclusive dizendo assim, mostre ao mesário. Não precisa mostrar ao mesário, você pode mostrar para quem está do lado se quiser, tá? Mas não termine enquanto não aparecer esta mensagem. Ok. Então, por 4 vezes você vai dizer se é a favor ou contra, tá? 4 vezes, uma vez para cada uma dessas igrejas e presbitério aqui. E a diferença vai ser o nulo. Ok. Eu vou terminando, então, vou lendo a ata, e aí você chega para mim. Você já tem um número de presentes? Eu tenho que fazer a contagem agora, mas eu acho que vai dar uns 230, 240. Estou aguardando, tá? Eu peguei a parcial nas mesas, né? Tá bom. 270 pessoas, crianças e adultos, tá? Crianças? Não, mas eu quero saber os que assinaram. Você falou de criança. Só os que assinaram. Meus irmãos, alguém ainda não votou? Alguém ainda não votou? Por favor, ali está votando. Mais alguém ainda não votou? Nós vamos encerrar o nosso culto com a oração e bênção, e depois nós faremos a leitura da ata com o resultado, tá? O resultado já está fechando ali, é automático pelo sistema, é uma questão de uns 5 minutinhos mais, e nós vamos caminhando aqui para o encerramento do nosso culto, em seguida a Escola Bíblica Dominical. Eu esperava que nós iríamos gastar muito mais tempo, e foi muito rápido, graças a Deus por isso. Tá? Ok, mais alguém ainda precisa votar? Está votando aí? Ok, vamos aguardar mais um. Pronto? Pronto? Está votando? Ok. Se mais alguém precisa votar, pode pedir ajuda. Muito bem. Pastor Walter, vamos encerrar com a oração, então, e a bênção. Convido a igreja a se colocar em pé. Senhor nosso Deus, nosso querido e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por fazermos parte da Tua igreja, do Teu rebanho, de termos o Senhor como nosso pastor supremo, que conhece a cada um de nós, que nos pastoreia, que nos leva em todos os nossos caminhos, leva a cada um de nós aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, e nos garante, nos dá a certeza de que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal nenhum, porque o Senhor está conosco, porque a Tua vara, o Teu cajado nos consolam. Nós cremos nisto, ó Pai, e por isso Te agradecemos por este privilégio de sermos ovelhas do Teu rebanho. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos conduzindo, nos livrando, ó Deus, do ataque do lobo e dos falsos pastores, e que nós possamos sempre ouvir a Tua voz, seguir ao Senhor com humildade, mas com obediência, a fim de sempre agradarmos ao Senhor, de exaltarmos o Teu nome, de darmos um bom testemunho, de fazermos a nossa parte sob a Tua bênção. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem, em tudo que o Senhor já tem nos abençoado. Nós oramos humildemente mais uma vez, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, nosso pastor supremo, o amor do nosso Pai celestial, que nos enviou o seu Filho, e a comunhão e as bênçãos da aliança, comunicadas pelo Espírito Santo de Deus,
repousem sobre vocês, irmãos, sobre nós, sobre todo o povo de Deus, onde este estiver, hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar, meus irmãos.